Boa noite, gente. Já começamos. Esperar o pessoal ir chegando aí. Tá bom o áudio aí, Kátia? Esperar o pessoal ir chegando. Já começamos. Dona Tere, tá ouvindo bem aí no Face aí, Dona Tere? Tá bom o áudio aí? Beleza. Vamos começar então. Vamos orar. Pedir a Deus que abençoe, né, esse momento. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, glorificamos porque só tu és Deus e não há outro além de ti, Deus. Que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração, por meio da tua palavra, que possamos, Senhor, ser tocados por meio daquilo que o Senhor tem a nos ensinar, Pai. Por isso fala conosco nessa noite, Deus, ensina-nos a tua palavra, é o que nós te pedimos, crendo que tu és poderoso para fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A gente está então no nosso estudo aqui sobre a pregação, ou melhor, sobre a oração, né? A pregação, a oração do Pai Nosso. Já avançamos um tanto aqui na oração, né? Em alguns versos da oração. E agora a gente passa para a parte 7, vamos dizer assim, que a gente está chamando, né, a parte 7 aqui do estudo da oração do Pai Nosso. Vamos então ler, né, a palavra aqui mais uma vez, sempre lembrando, né, o texto que a gente está trabalhando em relação à oração do Pai Nosso. Se você perdeu alguma das mensagens, né, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6... Você pode entrar lá na nossa página no YouTube também da igreja, Batista Redenção, tem ali no bio do Instagram, tem no Facebook também, da igreja também, a página lá onde fica salvo todas as mensagens dentro de uma playlist que você consegue ir acompanhando todas elas ali juntinho. Mas se também quiser, aí procurando no Facebook ou até mesmo no Instagram, fica salvo aí também as mensagens, tá? Então vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então hoje a gente chega nessa expressão da oração bem importante,
Obviamente todas, né, são importantes, mas essa tem uma relevância boa também, que é a expressão o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Né? Nós chegamos aí então, não só chegamos nessa expressão da oração, como nós chegamos também ao segundo conjunto de petições da oração. Então lembra que quando a gente começou, depois do Pai Nosso, a oração entra nas petições. Então a primeira parte de pedidos, petições, os pedidos, é dividida em 3 pedidos, que a gente já falou desses 3 pedidos. E agora a gente chega na segunda parte de petições, onde outros 3 pedidos são feitos nessa oração. E nesse momento é interessante porque Jesus ele dá uma mudada de foco na oração. Agora ele vai direcionar os nossos pedidos, ou a nossa oração, a necessidades e demandas humanas, mais humanas no caso. O próprio Calbart, né, que é o teólogo alemão que a gente tem citado aqui durante esse estudo, porque ele também escreveu um livro sobre esse tema, Oração do Pai Nosso, ele nos chama a atenção ao fato de que a oração deixa agora um status de conversação com o Pai Celestial, como ele chama, né, e passa a entrar em um momento de danos, né, de pedido mesmo, né, a nós. Em nossas primeiras 3 petições que a gente estudou antes, elas mantêm, vamos dizer assim, um certo distanciamento e reverência em relação à grandeza do nosso Deus. Então nós estamos falando do teu nome, do nome de Deus, seja santificado. Venha o teu reino, né? Falando com Deus. A tua vontade seja feita. E agora inverte um pouco e a gente vai falar, os pedidos agora são voltados para as nossas necessidades e demandas. Então agora o próprio Barth ele aponta que a oração ela nos inclui nos pedidos, vamos dizer assim. Aqueles que foram convidados a orarem, né, essa oração com Jesus, começando pela declaração do Pai Nosso, que foi um dos temas que nós estudamos, inclusive. Agora é o momento em que os filhos, e a gente usa esse no plural mesmo, né, filhos e filhas, passam desse reconhecimento da soberania divina, que é da primeira parte das petições, para atribuir a Deus algo extremamente importante. Nós estávamos atribuindo glória a Deus, glorificando o nome, desejando o seu reino maravilhoso, desejando que a sua vontade soberana fosse feita, declarando essas questões, mas agora nós vamos declarar com esses pedidos, com esses 3 pedidos que se seguem na oração, a nossa dependência em Deus. Então não é que nós nos incluímos no sentido de agora é minha vez de pedir. Não, é porque agora nós vamos com os nossos pedidos, com as nossas petições, mais uma vez declarar a grandeza de Deus, revelando a nossa dependência nele. O quão dependentes nós somos dele em cada detalhe da nossa vida. O Barth ele usa uma expressão que é muito interessante, ele diz assim, eis nessa oração, né, no caso, ou no momento da oração, eis o homem que ousa incomodar a Deus para que ele se ocupe de seus negócios. Que se permite uma linguagem imperativa. Por que imperativa? Porque olha como ele vai falar, como a oração que Jesus vai nos ensinar, como ele nos ensina. Ele vai dizer, dá-nos, perdoa-nos, livra-nos. E sempre no plural. Isso eu acho muito interessante porque lembra quando a gente falou do Pai Nosso, a gente falou de família. Nós estamos falando de uma composição de família, que Jesus nos chama a fazer parte de uma família. E essa família, ela não é mais composta do seu único filho Jesus, não. Agora ela se soma a tantos outros filhos e outras filhas que vão se achegando e que clamam juntos, dá-nos o nosso pão, perdoa-nos as nossas dívidas, né? Livra-nos de todo mal. Então em comunidade, em família, oram essa oração. Então é um clamor desesperado e que reconhece que o sustento vem de Deus. Reconhece a dependência de Deus. Talvez a grande chave ou a palavra que vai definir isso aqui é dependência. É a noção de dependência de Deus. O Dietrich Bonhoeffer, também, que é alemão, pastor teólogo, que a gente citou em alguns estudos anteriores, foi inclusive morto durante o nazismo, né, por Hitler. Ele explica que enquanto os discípulos de Jesus estiverem nessa terra, e quem são os discípulos de Jesus? Ele não está falando sobre só o pessoal que vivia na igreja dele. Nós, que somos discípulos de Jesus.
estiverem nessa terra não devem jamais se envergonhar de pedir o pão diário. Isso é muito interessante, porque está falando do nosso sustento. Então não é vergonha você pedir o pão diário. Não é vergonha você pedir o sustento diário. Não é vergonha você clamar a Deus, reconhecendo a sua dependência, inclusive alimentar hoje todas as suas necessidades que você tem na sua vida, porque você já reconheceu no início dessa oração que Ele é o seu Pai. Você já reconheceu nesse início dessa oração a grandeza do seu nome, a grandeza do seu reino, a grandeza da sua vontade. E agora, diante desse Pai maravilhoso, desse Deus poderoso, santo, que está em todos os lugares, que reina soberano, que, enfim, a sua vontade não pode ser parada ou impedida de ser realizada, não há vergonha de se agora proclamar, ou dizer, ou clamar a esse Deus: Senhor, nos provém do alimento, nos ajude, nos sustente, porque nós dependemos de Ti. Nós clamamos diante de Ti porque nós somos dependentes do Senhor. E assim como o Bart ele destaca, o Bonhoeffer destaca, esse pedido coletivo, no plural, de uma família que pede. Que como família clama pelo pão. E o Bonhoeffer até ele usa uma expressão que eu acho interessantíssima porque remete muito à igreja no período de Cristo. Até no período ali logo depois que Jesus ascende aos céus, no período dos apóstolos. Ele diz assim que ninguém deverá possuir o pão só para si. Por isso que ela é no plural esse pedido do dá-nos. Porque o pedido não é só para mim, só para saciar a minha fome, só a minha necessidade. Mas eu oro e clamo para que a minha família, a família em Cristo, em primeiro lugar, não tenha essa necessidade. Que não tenha essa demanda. Que não sofra disso. Que o partir do pão seja algo comum dentro dessa família de cristãos e cristãs. Bonhoeffer ele alerta que os discípulos não pedem mais do que necessitam. Isso eu acho extremamente interessante. Mas pedem a dádiva divina para hoje. Não há ganância no pedido deles. Ele ainda diz o suficiente para viverem na comunhão com Jesus. E por isso louvam a amorosa bondade de Deus. O que os discípulos estão sendo ensinados a orar, o que os discípulos estão sendo provocados por Cristo a pedir, é o pão nosso não só para si e não de uma forma que seja egoísta a ponto de ser só para você e não para o outro, mas que seja uma demanda saciada para todos aqueles que são os nossos irmãos e irmãs que compõem essa família. Que essa família de cristãos, de discípulos de Jesus, não tenham essa necessidade, mas que o partir do pão seja o suficiente para todos, para que todos possam saciar a sua necessidade de alimento. Quando a gente vai destrinchando isso dentro das Escrituras, e aí a gente vai passear um pouquinho nas Escrituras para falar e tentar embasar um pouco mais esse conceito, a gente vai percebendo isso quando Deus vai tratando dessas questões. Porque o alimento diário ele nos mostra a nossa dependência, nossa limitação, enquanto seres humanos que precisam se alimentar. Eles precisam de algo, precisam desse alimento, porque senão eles vão padecer, vão morrer de fome, literalmente. Desde o nascimento, a gente já é, vamos dizer, colocado diante dessa demanda. Quando a criança nasce, depois que chora, a primeira coisa que você já quer, que o médico já quer fazer, ou já vai providenciar, é colocar o bebê no seio ou no peito da mãe para que ele possa mamar, se alimentar. E aí já começa aquele processo, aquela tentativa de fazer a criança se alimentar ali no leite materno, que é o melhor alimento que tem,
nessa fase da infância, para que ela possa saciar essa necessidade, porque se ela não se alimentar vai ter problema. Então, desde o início, o ser humano já nasce com essa limitação, com essa necessidade de se alimentar, de ter o alimento provido para ele, porque senão ele já padece. E essa falta de comida, e até posso dizer pobreza e miséria, que às vezes assola não só algumas famílias, mas até mesmo nações, tanto essa falta de comida, pobreza ou miséria, são fruto da queda, da maldição de termos que lutar pelo alimento. E aí quando a gente vai lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9, a Bíblia relata que o Senhor Deus fez, olha só, capítulo 2, versículo 9, o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. No versículo 16, Deus ordena ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente. A mesa, de certa forma, no jardim do Éden estava posta, o alimento diário, aquilo que era necessário para saciar a fome do homem e dentro de Adão e de Eva, estava colocado diante deles. O cuidado de Deus para que ambos se mantivessem saudáveis, alimentados, está expresso nessa atitude de Deus de providenciar o alimento para eles. Árvores de todas as espécies de alimentos variados, para que eles pudessem todos os dias se alimentar e não tivessem necessidade ou fossem impedidos de ter o alimento para saciar aquilo que eles precisavam. Mas veja como a desobediência de ambos afeta essa providência, de alguma forma. Que ao comerem da única árvore que eles não deveriam, né? Deus fez tantas árvores, colocou aquele jardim maravilhoso com variedades de todas as espécies de frutos e tudo que tinha para se alimentar de melhor, mas ele diz: de uma vocês não vão se alimentar, que é dessa daqui. Esse fruto não é para vocês comerem. Leva até um decreto de Deus, quando Deus diz, ou melhor, quando Adão vai dizer: porquanto desse ouvido a voz de tua mulher, né? E Adão disse, Deus dizendo na verdade para Adão: porquanto desse ouvido as vozes de tua mulher, e comesse da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. E olha o que ele diz aqui em Gênesis capítulo 3, 17 ao 19, aqui, no versículo 19, olha o que ele diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então a oração pelo alimento diário, que Jesus nos ensina, revela a nossa dependência em Deus. É a demonstração que nós desejamos comer, de certa forma, vamos tentar fazer até uma alegoria aqui, de certa forma, o alimento, ou o fruto, ou dos frutos das árvores que Deus tem nos provido. É provar e viver e comer daquilo que Deus tem para nos dar. Daquilo que o Senhor está querendo colocar na nossa mesa. E não daquilo que não nos pertence. Não daquilo que não cabe a nós comer ou provar. Ou, de certa forma, viver nas nossas vidas. Quando nós passamos a depender de Deus e oramos nesse sentido, nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. A opção de Adão e Eva revelou o desejo de rebeldia que eles tinham e de serem iguais a Deus e automaticamente não serem mais dependentes dele. Imaginando que ao comer daquele fruto se tornariam como Deus, não precisariam mais depender do cuidado de Deus. E quando nós oramos o Pai Nosso e revelamos a nossa oração: Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia, o que nós revelamos é que nós queremos sim manter a nossa vida debaixo da dependência de Deus. Nós queremos o nosso sustento debaixo daquela dependência de Deus, daquilo que Deus tem a prover para as nossas vidas, daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Não é uma busca por independência ou por algo que não nos pertence, mas por algo daquilo que Deus tem para nós, para cada um de nós. Quando nós saltamos
Na história da Bíblia, chegamos no êxodo, do povo judeu, fugindo ali após a libertação, melhor dizendo, da escravidão dos egípcios. Deus liberta aquele povo. Nós temos o povo caminhando no deserto e mais uma vez Deus sustentando de forma milagrosa, provendo o maná. E lá em Êxodo, capítulo 16, do versículo 16, olha o que a palavra vai dizer. Eis que o Senhor vos ordenou, colhei disto cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Olha que Deus está dando orientação a respeito do maná que ele está mandando. Então, cada um vai pegar o que precisa para o seu alimento, para aquele dia. E ele diz ainda, assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, ou seja, era o suficiente, pois colheram cada um quanto podiam comer, a necessidade que eles tinham do dia. Disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Aqui já tem um recado, que a gente já vai meditar em cima disso. Mas vamos seguir os versículos, olha o que diz na sequência. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. O que aconteceu? Moisés falou, todos os dias esse maná vai vir, vocês vão colher o que é necessário, vão comer, amanhã vai vir de novo, vocês vão colher exatamente a necessidade que vocês precisam, aquilo que cada um aguenta comer. Uns vão comer menos, outros vão comer mais, depende do tamanho de cada um que vai receber. Mas não é para guardar para o dia de amanhã, porque amanhã Deus vai prover de novo isso. E o que eles fizeram? Guardaram, alguns guardaram. E no dia seguinte aquilo tinha apodrecido. E o que isso revela? Revela a falta de fé e de confiança na dependência de Deus. É por isso que a oração do Pai Nosso se conecta a textos como esse. Dá-nos cada dia o nosso pão, o pão diário, aquilo que nós precisamos. É uma declaração de fé, de confiança, de que no dia de amanhã o Senhor vai prover aquilo que eu preciso, que o Senhor vai prover as nossas necessidades. Não é para sobejar, para sobrar, a ponto de você guardar e quem sabe estragar na despensa. Não, é a necessidade que você tem. Aquilo que é o básico para a sobrevivência. E ele vai seguindo, o texto vai dizendo, vamos continuar. Colhendo, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. O maná diário, ele remete a esse pão diário de dependência de Deus. Mas veja que alguns começam a colher mais do que precisavam. Não é só guardar, mas colhiam mais do que precisavam. Talvez movidos por ganância, quem sabe, ou até mesmo pelo desejo de reter, né? E não sei se o cara queria reter aquilo para vender no outro dia, né? Vai que não vem, eu tenho maná para vender e ganho um dinheiro em cima dos meus irmãos. Vai saber o que passava na cabeça. Mas o que está muito claro aqui é a falta de fé e confiança no sustento diário de Deus. Havia no coração do povo ainda algo que precisava ser trabalhado nesse sentido. Que era a confiança de saber que no dia seguinte Deus iria prover. É por isso que a oração remete a isso. Nos leva a expressar, dá-nos o pão diário, é uma declaração de dependência de Deus profunda, pois fala do sustento que nos mantém vivos. É a declaração pura de que Deus é quem sustenta a minha vida. É o reconhecimento claro disso, de que Deus sustenta a minha vida. Que é dele e somente dele que eu espero. Mas vamos avançar nessa ideia. Passamos pelo Éden, passamos pelo deserto, vamos dar mais um salto na história bíblica. E nós vamos chegar no Novo Testamento, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, onde a Escritura nos revela, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, que Jesus está cheio do Espírito Santo, ele é conduzido ao deserto para jejuar por 40 dias e 40 noites. Então não era jejum até 6 horas, aí ele
batia uma marmita e dormia, no outro dia começava. Não, era 24 horas. Mateus diz que passado este tempo, Jesus teve fome. Está no capítulo 4. E aí, ou melhor, é aí que Satanás entra na história e começa a tentar Jesus. Olha o que diz no Mateus 4, versículo 3 e 4. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Satanás segue tentando a Cristo mais 2 vezes, por outras 2 vezes, e é repreendido até que o deixa. E olha o que acontece no versículo 11, Mateus 4, 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam, saciando a necessidade de alimento que Jesus tinha naquele momento. Agora você começa a pensar, Jesus transformou água em vinho, cegos voltaram a ver, o coxo andou, ressuscitou morto, andou sobre as águas, deu ordem para a tempestade parar. Enfim, transformar pedra em pão não seria algo impossível para ele. Pegar um pedaço de pedra e transformar em pão não seria. Mas seria uma demonstração clara de independência do Pai, de que Deus não dependia, que Jesus não dependia do Pai. Seria uma demonstração clara de Jesus que ele podia se virar sozinho. E talvez, e mais do que isso, era como dar razão a Satanás. Era como obedecer a Satanás, a orientação de Satanás, assim como Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden, quando foram direcionados, ou orientados, ou conduzidos, ou convencidos que eles poderiam ser igual a Deus. E por isso pegaram do fruto e comeram. Mas ao resistir, o que Jesus demonstra é obediência ao Pai. Ele, Jesus, Filho de Deus, que fez todos esses milagres, que realizou todos esses milagres, ele decide não fazer em obediência ao Pai e resiste, porque ele tinha sido, inclusive, conduzido pelo Espírito até aquele lugar para que passasse por aquele período de provação. Quando a gente começa a observar agora, juntando essas 3 histórias, né? Adão e Eva, Moisés e o povo no deserto, trazemos agora a história para dentro do Novo Testamento com Jesus. Você começa a perceber que em todos esse processo que nos remete à oração do Pai Nosso, em específico na expressão dá-nos o pão nosso de cada dia, o que revela tudo isso é vamos dizer assim, uma vontade de Deus de nos levar a uma dependência nele, de nos levar a uma confiança no agir dele, de nos levar a uma certeza de que Deus conhece as nossas necessidades, de que ele sabe quais são, inclusive, as nossas necessidades vitais, necessidades que são extremas, que determinam a nossa sobrevivência, e confiar nele. Fazer essa oração, como o Bonhoeffer mesmo disse, sem vergonha, não é ser uma pessoa sem vergonha, né? Mas sem a vergonha de pedir, de clamar, porque é isso que a oração está nos levando a fazer. A reconhecer a nossa dependência em Deus, diária. Não é a cada 3 meses, não é a cada semana, mas é a cada 24 horas. Você saber que aquilo que você está se alimentando, aquilo que está sendo colocado na sua mesa, é fruto da gratidão de Deus. Que o café que você toma de manhã é fruto do cuidado de Deus. Que o almoço que você come na hora ao meio-dia é fruto
da gratidão de Deus, que a janta é a gratidão de Deus, que cada alimento, que cada coisa que serve para te alimentar é fruto do cuidado e do zelo de Deus. De um Deus que cuida de detalhes e detalhes importantes que revelam a nossa necessidade vital de sobrevivência. Jesus, em João capítulo 6, ele vai entrar num debate muito bom com algumas pessoas ali a respeito do pão. Inclusive o pão, o alimento, né, o maná, vamos dizer assim, que caiu dos céus quando eles estavam no deserto junto com Moisés. E durante essa discussão, Jesus vai dizer o seguinte no versículo 47, eu vou adiantar alguns versículos aqui, depois você pode ler, são vários versículos entrelaçados nesse assunto, nessa discussão, mas eu quero pegar só um trechinho, um resuminho aqui. Que ele diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João capítulo 6, versículo 47 ao 51. O que Jesus agora está fazendo, ele está elevando, vamos dizer assim, a qualidade desse pão. Ele está falando, existe um pão que alimenta o seu corpo diariamente. Foi desse pão que caiu lá no deserto. Saciava, era aquilo que vocês recebiam, o maná, todos os dias. Saciava a sua fome e manteve vocês vivos. É o pão que talvez vocês estão partindo na casa de vocês, que alimenta os filhos e filhas e mantém vocês vivos. Mas agora Jesus está falando de um outro pão. Um pão que nos alimenta espiritualmente. E mais do que isso, um pão que nos garante a vida eterna. De quem se alimenta desse pão. Quem come desse pão. Os filhos e filhas desse Pai, desse nosso Pai, que se alimentam desse pão, esses ainda que morram, viverão. É isso que Jesus agora está trazendo. Dizendo, esse pão que é a necessidade que vocês têm, diária, de redenção, de salvação, de perdão, que alimenta a fé de vocês, que traz a esperança da salvação, que relembra e remete às promessas que Deus tem para as nossas vidas, se alimente desse pão, o pão da vida. Porque esse é o pão que mantém não só o corpo vivo, mas mantém inclusive o espírito avivado. Jesus nos leva a um novo patamar de alimentação diária, que não é só o pão que a gente precisa todos os dias, mas ele fala de uma dependência que é muito maior. Porque esse pão, que é o pão diário, que é o alimento, ele é extremamente importante, Deus se preocupa com isso e quer saciar as nossas necessidades nesse sentido, como a oração nos revela, como a oração nos mostra nesse sentido. Só que, olha o que Jesus disse, mesmo aqueles que comeram desse pão morreram, mas é um pão que traz vida, e esse pão é tão necessário quanto o alimento diário, é tão necessário quanto o café da manhã, quanto o almoço, quanto a janta, quanto o churrasco do final de semana, quanto qualquer coisa que você possa estar precisando para se alimentar, que é Jesus Cristo, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos traz vida, e ainda que venhamos morrer por qualquer coisa que seja, ainda que seja naturalmente, nós viveremos, porque esse pão nos dá a vida eterna. Amém? Que nessa noite a gente possa, dentro dessa oração e desse trecho que a gente acabou de estudar da oração, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, a gente aprenda
a ser dependente de Deus todos os dias, a confiar nesse Deus que pensa cada detalhe das nossas vidas. E talvez uma lição prática para os nossos dias é entender a coletividade que há nessa expressão, que a gente possa ajudar e auxiliar aqueles que precisam também. Eu quero até, para fechar, ler um trechinho do livro do Calbart, quando ele fala da oração do Pai Nosso. Ele está comentando a oração e ele fala o seguinte: dá-nos de maneira que não desperdicemos. Ele está falando do pão diário. Dá-nos de maneira que não desperdicemos, que não destruamos este presente, que é o cuidado, que é o zelo de Deus conosco. Para que a gente tenha consciência de não tratar esse cuidado de Deus com desprezo, esse presente de Deus com desprezo. E ele vai seguindo ainda. E aqui para a gente refletir. Cuida para que, se alguém tem um excesso deste pão, saiba que por este fato ele deve ser um servidor, um despenseiro de tua graça, que ele está a teu serviço e ao serviço dos outros e daqueles que estão particularmente ameaçados pela fome, pela morte e pela precariedade da condição humana. Que todos estes reencontrem irmãos e irmãs que têm olhos e ouvidos abertos e que se sintam obrigados a seu respeito. Olha o que o Bart está trazendo como reflexão. Que aqueles que Deus tem sido agraciado, talvez até com mais do que precisa, que cada um entenda que esse a mais é um instrumento, é uma ferramenta, é uma forma de saciar a fome daqueles que estão próximos e talvez que ainda não têm. Talvez, se Deus tem nos dado mais, é porque Ele quer nos usar para alimentar aqueles que ainda precisam. Então que a gente possa refletir nesse dar-nos no plural e não no singular, mas em família a gente possa pensar nesse sentido e refletir nesse sentido, ainda mais em tempos tão difíceis que nós estamos passando, como esse momento de pandemia. Em nome de Jesus, que assim seja. Vamos orar para te encerrar? Pai, nós te agradecemos nessa noite pela reflexão que o Senhor nos trouxe a respeito da oração do Pai Nosso, da importância que há de reconhecermos a nossa dependência em Ti, a nossa dependência diária. De reconhecermos, Pai, que oramos esta oração como família. Que o Senhor possa abençoar cada um dos Teus filhos e filhas, Pai, com a necessidade diária que cada um tem. E aqueles que o Senhor tem capacitado, Deus, a terem mais, que essa certeza, Senhor, essa convicção de que o Senhor o faz para que sejamos instrumentos do Senhor nessa terra, para alimentar vidas, possa ser gerado, Senhor, essa convicção no coração de cada um dos Teus filhos e filhas, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, crendo que o Senhor é quem nos sustenta, que o Senhor é quem cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Obrigado a todos que estão aí, começaram, estão até o final aí com a gente, aqueles também que entraram, mas tiveram que sair por algum motivo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que essa oração possa ser uma verdade na vida de vocês. Que o Senhor venha saciar cada necessidade e demanda que vocês têm. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Compartilhe essa mensagem aí. Em nome de Jesus. Amém. Abraço. Tchau, tchau.